Boa noite a todos. Quando me foi feito o convite e a irmãzinha me disse, olha, eu preciso de ajuda, porque nós temos uma data e nessa data nós tínhamos previsto uma apresentação, uma palestra, e eu sei que está muito em cima, mas eu falei, na hora eu falei assim, poxa, seria muito mais confortável, né? A gente falar sobre um assunto que já está mais acostumado, que já tem tudo pronto, que já sai, já está no sangue, como se fala. Mas aí eu lembrei da primeira vez, há uns 2 anos atrás, quando nos fizeram um convite. E aí eu falei, tudo bem, já vinha há alguns anos como instrutor dentro do Lar de Frei Luís, então, ok, beleza, a resposta tranquila. E aí falaram assim, então você prepara uma apresentação, uma palestra? Eu falei, tudo bem, e eu estou esperando o tema. E falaram assim, não, mas você decide. Eu falei, pronto, responsabilidade em dobro. Mas aí, logo em seguida, eu lembrei de um dos pilares da doutrina espírita, que é o questionamento. A doutrina espírita ela vem nos colocar frente a uma série de questões e a outras tantas explicações, mas não vem definir, né? É assim e ponto. Você não tem opção, você não pode questionar, você de jeito algum. Toda a colocação da doutrina espírita é para reflexão. E nós, que buscamos ser espíritas, temos a opção de aceitar ou não. E aí, como a doutrina espírita ela vem se apresentar como uma doutrina de busca, né, de conhecimento, de despertar, então eu tinha aceitado esse desafio, vamos dizer assim, lá atrás, e aí eu falei, não, vamos manter o tema, né? É um novo desafio, mais do que isso, é uma nova oportunidade de aprendizado. Por favor, não fiquem tristes, mas um aprendizado muito maior meu do que inicialmente de vocês. Mas o convite é para que aquilo que a gente puder apresentar hoje seja um início, ou melhor, quem já teve algum conhecimento daquilo que a gente vai apresentar, que possa reforçar. E quem não teve, que possa iniciar uma busca, né, porque há muito mais por trás daquilo que a gente vai falar aqui hoje. E a vida é cheia de oportunidades, então que essa seja uma nova oportunidade para todos nós. Bom, o tema de hoje é vida e obra de Peixotinho. Eu, no momento em que disse vamos manter o tema, eu não tinha ideia, confesso a vocês, da grandiosidade, do tamanho da obra desse nosso irmãozinho. E aí, quando eu comecei a ver, eu falei, gente, é muita coisa para falar, muita coisa. Mas a gente vai tentar apresentar um pouquinho da vida dele e depois vamos entrar numa reflexão. Uma reflexão pelo motivo ao qual levou a tudo aquilo que ele fez, que um pouquinho a gente vai falar aqui, e o envolvimento das pessoas que estavam à volta dele. Vocês vão entender, para quem não o conhece, se é que alguém aqui não o conhece, vocês vão entender o porquê que a gente está falando isso. Então, esse é o nosso irmãozinho, ele era militar e teve a oportunidade de viajar por esse país, porque, de modo geral, hoje, menos um pouco.
Mas, de um modo geral, os militares eles acabam viajando e a família vai junto, né? Você está no Rio de Janeiro, agora você vai ser lotado em uma outra localidade, seja em São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazônia, ou seja lá onde for, e isso é um movimento natural. E ele, naquela época, então, acontecia muito mais, pela necessidade que as localidades demandavam, e não havia facilidade que hoje a gente tem, né, com relação à comunicação. Então, ele teve essa oportunidade durante esse tempo, não todo esse tempo, mas durante boa parte do seu tempo, ele, por toda a cidade que ele passava, ele fundava um centro espírita. Ele fundava um grupo de estudo e ali ele deixava uma semente, né? Semente essa que nosso mestre Jesus veio nos mostrar como espalhar, como fazer germinar, né? E o Espiritismo vem trazendo muito mais forte isso. Bom, ele era um grande médium de materialização e efeitos físicos. Sem querer, de forma alguma, desmerecer nosso irmãozinho, aliás, não desmerecê-lo, mas desmerecer o conceito que muitos de nós têm, nós precisamos aqui fazer uma observação. A mediunidade, ela é uma capacidade do nosso corpo físico. É o que nos permite, enquanto encarnados, a comunicação e a interação com as atividades no plano espiritual. Muitas vezes nós dizemos assim: poxa, aquele médium, aquele é o cara, esse é o médium. Só que, na verdade, quanto maior a capacidade do médium, normalmente maior a sua necessidade de trabalhar. Não porque ele é o cara, mas porque é um espírito que precisa colocar em prática a sua capacidade para promover, nem tanto para os outros, mas principalmente para ele, um resgate, um aprendizado. Assim, na prática, existe a necessidade de equilibrar nossas escolhas passadas, porque todos nós temos um passado negro, todos nós já aprontamos no passado, alguns nessa vida ainda, mas certamente todos nós, todos nós em vidas passadas. Felizmente, isso não é motivo de vergonha para ninguém. Porque se está no passado, isso quer dizer que nós estamos melhorando, né? Podemos até não ter melhorado muito ainda, mas estamos melhorando. E isso é motivo de alegria, certamente. E nosso irmãozinho, ele tinha uma facilidade como médium de efeito físico extraordinária. Eu assisti nessa busca, nesse estudo, assisti uma palestra, uma apresentação, vamos dizer assim, uma entrevista feita com a filha dele, e ela dizia o seguinte, que ele se entregava por completo para o trabalho da mediunidade. Completamente. Isso quer dizer que ele, na sua capacidade como médium de efeito físico, muitas das vezes ele estava psicografando com a mão direita um texto, com a mão esquerda outro texto, e transmitindo outra mensagem com a voz. Como isso é possível? Simples. Muitas das vezes a gente fala assim, fulano está incorporado. A palavra incorporado não é bem uma palavra correta, né? Porque parece que é assim, o médium fala, alguém olha, vamos dizer que se fosse o caso, alguém olharia para mim e falaria assim, o Alexandre está incorporado, ou melhor, eu, espírito, né, o meu eu verdadeiro, deu um passo atrás, deixou o corpo, né, e vem um outro espírito, e não é isso que acontece.
O que, na verdade, acontece, seja qual for a situação, é eu, enquanto médium, empresto a minha capacidade física para um determinado espírito exercer o seu trabalho. Isso pode ser, por exemplo, Chico Xavier, ele, no início, né, assim como o nosso querido irmão Peixotinho, pelo que pudemos levantar, emprestava a sua capacidade e não tinha controle. Então, a sua escrita, a sua capacidade física, é como se alguém viesse, colocasse a mão sobre a minha, aí falasse assim, deixa que eu controlo a sua mão, e começasse a escrever. E ele fazia isso com uma facilidade muito grande. E essa facilidade se dava também não só na sua capacidade mediúnica, mas na sua capacidade mental. Ou melhor, ele escolheu se doar integralmente ao trabalho espiritual. Isso diz respeito à fé. Ele tinha total, completa fé no trabalho da espiritualidade. E a sua família era vital nesse ponto. Vital. Vamos entender um pouquinho mais. Então, nosso irmãozinho, ele viveu pobre exclusivamente de dos seus vencimentos como militar. Não que o militar seja pobre, não é isso, mas ele sustentava a sua família com o seu ganho e muitas vezes, né, ainda usava do seu soldo militar para ajudar. Então, eu não tinha grandes luxos, né, e não precisava, porque assim era a escolha dele. Manteve sempre grande zelo pelos princípios que Kardec nos trouxe, os princípios da doutrina espírita. Manter zelo, isso quer dizer o seguinte: nosso irmãozinho, ele foi um exemplo de conduta para todos nós. Nós, muitas vezes, dizemos que somos espíritas, mas ser espírita não é apenas frequentar uma casa espírita. Ser espírita não é apenas estudar, assistir palestra, tomar um passe, enfim, às vezes até trabalhar dentro da casa espírita. Porque trabalhar dentro da casa espírita, se alguém não concordar, eu peço desculpas, mas trabalhar dentro da casa espírita é muito fácil. Muito fácil. Por vezes, eu escutei o que deixou meu coração dolorido, porque escutava assim, bom, foi muito bacana, foi ótimo, maravilhoso, caramba, como foi bom. Infelizmente, agora temos que voltar para a vida real. Essa é a vida real. O mundo em que vivemos não é que seja uma fantasia, não é isso. Mas o mundo em que vivemos é um momento, é um laboratório para exercitarmos o que é verdadeiro. E qual é a verdade? Nosso Mestre Jesus, ele definiu isso em duas palavras muito simples. E Kardec, através da obra em que lhe ajudou a ser estruturada, veio reforçar muito mais. A verdade pela qual nós devemos agir, caminhar, falar, pensar, é uma só. E se resume em duas palavras: amor e caridade. Essas são as duas palavras que devem definir a nossa caminhada. E nosso irmãozinho sabia muito bem disso. Vejam, ele dedicou-se basicamente ao tratamento de casos de desobsessão. Nosso irmão, ele se dedicou integralmente ao tratamento de outros que precisavam ser tratados. Durante muito tempo, inclusive, ele, claro, por intermédio da espiritualidade, preencheu receitas para remédios homeopáticos. E, durante muito tempo,
ele teve êxito no seu trabalho. Me permitam fazer um parêntese aqui, até para a gente falar um pouquinho mais sobre fé. Ah, detalhe, eu estou sem relógio, vou pedir que... Ah, ótimo. Só isso? Ah, que pena. Para quem não me conhece, né, vocês estão me recebendo aqui pela primeira vez, não sou muito adepto de falar e todo mundo escutar e dormir, não, tá? Por favor. Então, vocês vão me ajudar. Primeira coisa, para que a gente possa falar um pouquinho mais de fé, a gente precisa entender o que é fé. Lá atrás, alguém me deu uma definição que eu aceitei isso como verdadeiro, porque faz todo o sentido para mim. Mas, como dissemos, a interpretação ela é individual. Estamos aqui para buscar um equilíbrio entre a maneira como nós pensamos, vivemos, agimos, escolhemos e como nós caminhamos, né? Buscando o nosso aprendizado, buscando o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas vamos lá. O que é... Peço a ajuda de vocês, tá? O que significa fé? O que é a fé? Como nós entendemos a fé? Ninguém vai ser reprovado, não, tá? Então, por favor, tá? A ideia é a gente trocar mesmo, ok? É assim que a gente aprende como é que é o barulho do grilo, né? Que fica aquele cri, cri, cri. Vamos lá, gente, me ajuda aí. O que é fé? Ninguém? Poxa, ninguém vai me ajudar? O que é fé? Um chute, pode chutar. Só não chuta quem está na frente, mas pode chutar. O que é fé? Você crer em algo. Muito bom. Alguém mais? Não? Poxa. Da próxima vez a gente combina, que aí o pessoal fica mais avisado. Ninguém? Então tudo bem. Com certeza. Mas no meu entender, pelo que a gente busca dentro da doutrina, fé vai um pouquinho além, mas com certeza a crença em algo tem tudo a ver, não resta dúvida, né? Eu digo que eu tenho fé em meu irmão, eu creio na capacidade dele de me responder algo que eu preciso, de me entregar algo que eu preciso, de me apoiar, né? De ser meu confidente, de ser aquele em que eu, enfim, posso contar alguma coisa e não vai, ou então aquele que eu, na hora de meio da madrugada, num frio danado, eu falo assim, preciso conversar. Ele vai sair de casa e antes vai dizer, estou indo aí. Então, fé, com certeza, é crer, não resta dúvida. Mas estamos falando da fé em Deus. E aí, lá atrás, alguém me disse o seguinte, fé é dividido em duas partes, 50% e 50%, sendo o primeiro 50%, a primeira metade, entrega a Deus. Entregar para Deus a minha crença, a minha vontade, o meu dia a dia, a minha vida é dizer o seguinte, eu confio plenamente nas leis naturais e imutáveis de nosso Pai. Natural quer dizer que faz parte da vida, seja física, espiritual, neste planeta e em outro planeta, seja onde for, faz parte da vida, é natural. Não é algo, né? Isso aqui é uma coisa do outro mundo. Não, é desse mundo também. É natural. Vivemos segundo essas leis. Imutável quer dizer que já está concretizado. Não precisa testar para ver se está correto. É correto, porque foi uma lei definida por nosso Pai, nosso Criador. Então, 50% de fé é entrega para Deus. E os outros 50%? Suor.
Muito suor nosso, trabalho, dedicação, paciência, amor, respeito, perdão e por aí vai. Pode abrir o dicionário, tem um monte lá de palavras que nós poderíamos listar para definir o que é o suor nosso, que é ir atrás, é correr atrás, na frente, do lado, em cima, embaixo, enfim, é buscar e não parar mais. É jamais deixar de lembrar as palavras de nosso mestre. Quer ter acesso à casa de nosso Pai? Abandone tudo e siga-me. Abandone tudo e siga, como assim? Vou abandonar minha casa, meu trabalho, minha família, que não quero saber de nada. Jesus falou que eu tenho que... Não. Abandone tudo abandone os seus velhos conceitos, os velhos hábitos, aquilo que nos é nocivo, aquilo que faz mal a cada um de nós. E siga, é o quê? É seguir a sua mensagem, o seu conceito, né? O seu exemplo antes de mais nada. É ser luz na vida daqueles que estão à nossa volta, assim como Ele foi e continua sendo em nossa vida. Então, isso é fé. E nosso irmãozinho trabalhou, viveu, segundo a sua fé e segundo o convite de nosso Mestre Jesus. As manifestações mediúnicas de efeitos físicos, né? Aí tem uma definição aqui, dá-se um nome às que traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos, deslocamento de corpos sólidos e por aí vai. Algumas são espontâneas, quando a gente fala assim, aquela casa é mal assombrada, né? Tem ruído, coisas fechando, batendo, né? Gritos, cheiros, isso e aquilo, mas são espontâneas, por quê? Porque aquele indivíduo que por ali está passando, né, ele tem a capacidade mediúnica da manifestação de entregar, de produzir ectoplasma, né, muito, e aí a espiritualidade se vale dessa produção de ectoplasma, né? E às vezes aquele indivíduo, aquele irmãozinho não sabe disso. Então, diz-se que são manifestações espontâneas, porque não são controladas, né? E que independe da vontade de quem está ali. E outras são provocadas. Aqui vale um outro parêntese. Eu vou tentar ser mais curto nos meus parênteses e confesso que eu adoro fazer parênteses em tudo que eu estou falando. Mas é o seguinte, as que podem ser provocadas, nós temos dois tipos. Aquelas que o médium faz um trabalho sério e aquela que o médium acha que faz um trabalho sério. Aquele acha que faz um trabalho sério é aquele médium que fala assim, o que você está... você quer falar com fulano? Espera aí, senta aqui, vai ser agora. Não, porque eu vou chamar o meu mentor e a gente faz agora. E o que acontece com isso? Muitas das vezes, a manifestação ela é feita, né? Você quer uma escrita, você quer uma presença, você quer... Eu faço. Não é isso. Porque, na verdade, nós estamos, e nosso irmãozinho Peixotinho entendia muito bem isso, nós estamos à disposição da espiritualidade. E, para fazer isso de uma forma séria, devemos seguir o exemplo de nosso mestre, abandonar os velhos hábitos e seguir novos hábitos, nos reformando, nos melhorando dia após dia. Tanto que, quando o médium é sério, ele busca isso da melhor forma e a espiritualidade o segue e o ajuda da melhor forma. Mas, se acontecer de, naquele momento, o médium não ter se preparado adequadamente, ou se a ambiência, ou melhor, se aqueles que ali estão não se prepararam adequadamente, e isso pode provocar uma manifestação ruim, uma sintonia ruim, e acontece, tá? Creiam, para quem nunca viu, já vi médiums
sair correndo de uma, né, enfim, de uma reunião para o banheiro, passando mal, porque a ambiência não estava boa. Né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho que me preparar para ir para a casa espírita. Mas só um dia, né? Aí vai lá, faz o que não deve, não sei o que e tal, vai para a casa espírita para se tratar, e não pode ser assim. A gente tem que fazer a nossa parte também. Principalmente os médiuns, e nosso irmão sabia muito bem disso. Por isso que ele era muito bem assessorado, muito bem acolhido. O grupo de Pedro Leopoldo. Quando essa aqui é uma das manifestações, e eu vou passar por alguns slides rápidos, só para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho mesmo e o que tinha por trás desse trabalho. Essa manifestação, ele fala assim, tinha alguém ali, né, vestido, né, e estava ali incorporado. Não, na verdade, isso daqui nada mais é do que o ectoplasma ambiente sendo trabalhado pela espiritualidade, tá? E sendo moldado segundo a sua vontade para produzir, para refletir uma imagem conforme aquele espírito que ali estava se apresentava. Então, isso aqui, essa imagem aqui, é sim o ectoplasma. Vejam, aqui, ó. É quase como se fosse um feltro, né, saindo, né, não só, muitas das vezes, saindo da narina, da boca, mas também de extremidades, como as mãos, mas principalmente das vias respiratórias, que normalmente são as imagens captadas. Bom, só passando aqui rapidamente, tratamento de cura, tratamento casos de obsessão, materializações do espírito de Sheila, Zé Grosso, Nina, Clarence, por aí vai. Aqui, para quem já leu ou viu o filme Nosso Lar, né, Clarence aqui, que era o ministro da cidade, médium receitista, enfim, e por aí vai. Tá? O mais importante é o seguinte, em 1948 ele foi transferido para Santos e aí começou a fazer todo um trabalho com o Chico Xavier, logo depois. E o que é curioso é o seguinte, Peixotinho e Chico, né? Isso aqui, uma manifestação quando Peixotinho estava deitado, e eu vou parar aqui para voltar um pouquinho. O mais curioso no trabalho do Peixotinho era a postura e a dedicação da família dele. A família dele foi educada, foi acostumada a viver pelo próximo. A família dele foi acostumada a viver em caridade. Foi acostumada a viver pelo amor ao próximo. E isso era tão verdadeiro, que contam o seguinte, que quando muitas das vezes ele estava em casa e precisava trabalhar, fora do centro espírita, estava em casa, né? E aí, de repente, ele entrava em sonolência e a espiritualidade começava a o envolver para trabalhar, porque era necessário. A capacidade dele de desenvolver as manifestações físicas era tão grande, e a espiritualidade utilizava isso em favor, que eles colocavam uma espécie de um quadro, né, na frente dele e escreviam médium em trabalho. E aí, qualquer um que passasse à frente fazia o quê? Saía correndo, né? Um dos filhos saía correndo, e chamava a esposa dele, que também foi outra trabalhadora extremamente dedicada, e naquele momento eles largavam o que estivesse fazendo e se colocavam ao lado dele, à volta dele, em oração,
prestando atenção em tudo aquilo que era escrito naquele quadro. Esse quadro ele era materializado, tá? E o curioso era o seguinte, a família declara que, mas como é que ficava o passeio de fim de semana? Como é que ficavam os passeios ao longo, né, da vida? Porque ele tinha filhos que eram bem jovens, cresceram trabalhando. Ele dizia o seguinte, não, domingo a gente passeava, mas primeiro era o trabalho espírita. Primeiro era o trabalho da caridade. Podia fazer o que fosse, mas primeiro o trabalho da caridade. E assim, aquelas crianças cresceram e começaram a perceber que aquilo que eles viam como sendo normal, comum, muita gente via como sendo algo completamente fora de padrão. Poxa, mas a família toda, na hora que era chamada, todos se reuniam, todos se dedicavam no trabalho ao próximo. Gente, é muito importante falar que essa família nos traz um exemplo de conduta que, em princípio, nós podemos dizer, isso não é para qualquer um, é para poucos. Eu não concordo. Esse tipo de conduta é para todos nós. Todos nós. Mas, olha só, eu tenho os meus afazeres, eu tenho os meus amigos, eu tenho minha família, eu tenho que viajar, eu tenho um mundo aí para conhecer, né? Sim, com certeza. E podem ter mais certeza ainda que tudo isso é resultado agora ou depois do nosso trabalho. É curioso como muitas vezes a gente fala assim, poxa, o mundo é tão lindo, né? Nossa própria cidade, apesar de tudo que a gente está passando, o nosso próprio país, nesse momento, com dificuldades e tudo mais, ainda é um país muito bonito, né? Mas a gente não para, muitas das vezes, para pensar. Poxa, mas essa é a base da doutrina, é o questionamento, é a reflexão. É para isso que nosso Mestre Jesus nos chamava. É para isso que Kardec e nossos irmãos, né, que prepararam essa doutrina, nos chamam a todo momento para questionar, para refletir, para avaliar o mundo que está à nossa volta. E aí a gente esquece muitas das vezes que vivemos em um mundo de provas e expiações e que, se assim o é, e se estamos em constante evolução, porque a evolução não cessa, isso quer dizer que, poxa, nosso mundo é bonito, nosso país é bonito, tem tanta coisa maravilhosa, mas estamos em um mundo de provas e expiações. Logo, se mais à frente, seguindo essa caminhada em nossa evolução espiritual, a ideia é que possamos migrar para um mundo de regeneração, se o que hoje já temos é bonito, não é lógico dizer que o que mais à frente teremos em mundos mais desenvolvidos, com uma sociedade mais desenvolvida, com espíritos mais desenvolvidos, não é lógico dizer que esses mundos serão ainda mais bonitos, que os países, se é que lá chamaremos de países, serão ainda mais bonitos, que as cidades serão ainda mais maravilhosas? Então, por que temos pressa com os prazeres físicos agora e deixamos os prazeres espirituais para depois? Quando a gente para questionar e começa a olhar isso, fica um pouco contraditório, de um modo geral, a nossa postura, não fica? Poxa, eu estou correndo atrás dos prazeres físicos, mas se eu quero aproveitar, então que tal eu fazer de tudo para evoluir cada vez mais e aí poder aproveitar coisas muito mais maravilhosas, tão maravilhosas que talvez hoje
eu não tenha capacidade de vislumbrar, de imaginar. É claro que isso não quer dizer que eu falo, mas eu gosto de viajar, não posso? Lógico que pode. Né? Eu gosto de sair para dançar, não posso? Lógico que pode. Né? Não é isso. A questão é fazer uma caminhada em equilíbrio. E nosso irmãozinho, ele fez uma caminhada muito bonita, sempre procurando trabalhar em função do próximo. E nem por isso deixou de ser feliz, nem por isso deixou de conhecer lugares, nem por isso deixou de fazer amizades. E é curioso, é muito curioso que algumas pessoas dizem assim, poxa, quem conhece a vida de Peixotinho tem um carinho por ele enorme, né, por tudo que ele fez, por tudo que a família... E eu escutei em uma dessas entrevistas, nesse período de estudo, de levantamento, a pessoa falando assim, talvez a gente só vai entender todo esse carinho numa próxima vida. Aí, quando eu estava estudando, estava levantando isso, eu falei, gente, sei lá, será que eu estou errado? Mas por tudo que esse homem fez e continua fazendo através do seu exemplo, através da sua família, que continua trabalhando... Por tudo que esse irmão fez, é fácil entender o carinho que as pessoas têm por ele. Porque foi alguém dedicado e que não fez isso sozinho, foi ele e a família. Por que eu estou falando ele e a família, ele e a família, ele e a família o tempo todo? Primeiro, porque foi isso mesmo. Né? Toda a família, né? Sempre trabalhando ali, junto, desde as crianças, desde pequenininho, porque não tinham onde deixar, então levava para o centro, e ficavam sendo distraídos até por espíritos mesmo, para que não pudessem atrapalhar a sessão espírita. Né? Então, o que acontece é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, estão vendo esse material que eu estou apresentando aqui para vocês? Olha, alguém aqui acredita em coincidência? Não? Mas que bom, porque não existe coincidência, né? Não existe mesmo. Mas olha que, vou usar a palavra só para a gente destruir essa palavra em seguida. Olha que coincidência aconteceu. Fiz esse estudo, um pedacinho, tá? Tem muita coisa. Agora me interessei e vou estudar muito mais a vida desse nosso irmãozinho. Mas comecei a fazer esse estudo, e aí virei para minha namorada e a gente falou, ela fica sempre assim no meu pé, você tem que estudar mais, você tem que estudar mais, você tem que estudar mais, você tem que estudar mais. Eu falei, caramba, chega, troca o disco. Falei, não, você tem que estudar mais. Já falei isso para você. Você estuda, mas tem que estudar mais. Eu falei, não, você está certa. E ela fica me cobrando. E eu falo assim, não, pode continuar me cobrando, porque eu sou muito descansado. É algo que eu tenho que melhorar em mim. E ela fica me cobrando. E eu falei assim, olha, eu tenho que fazer esse estudo, vamos fazer comigo? Algumas coisas nós vimos juntos, outras coisas eu vi sozinho, separado, enfim. Mas o que aconteceu foi que eu falei assim, caramba, eu não preparei uma apresentação. Eu pensei, eu não preparei uma apresentação. Mas tudo bem, porque eu fiz minhas anotações, né? Tem algumas coisas que estão frescas na minha cabeça, porque ontem eu parei para olhar isso. Então, eu estou tranquilo. Por volta de 13h, ela me manda uma mensagem. Viu o seu e-mail? Eu falei assim, não, dá uma olhada lá. Sabe o que tinha lá? Essa apresentação. Fala assim, eu não sei se você vai ficar do seu agrado, se vai te ajudar, se não vai. E aí, na hora, eu não pude deixar de fazer o link com aquilo que nós estávamos pesquisando. A vida de nosso irmãozinho. Era tão natural para a família dele, toda vez que ele precisava ir atrás, não se questionava. Falou, opa, tem que trabalhar pelo próximo? Vamos lá, está esperando o quê?
E aí eu não pude, não estou querendo me igualar, por favor, tá? Longe disso, longe mesmo. Mas eu parei e pensei assim, gente, por uma escolha nossa, minha e dela, da minha namorada, que nós decidimos, sempre que possível, estudar juntos, sentar em algum lugar, ler uma página, debater um assunto, tentar entender o mundo ao nosso redor segundo o ensinamento espiritual, porque explica tudo o que está acontecendo, tudo em nossa vida, todos os porquês ganham resposta, um de cada vez, mas vão ganhando resposta. E aí uma das coisas que mais se fala é a necessidade de ter uma postura adequada para uma boa sintonia, para que haja harmonia, para que através disso a gente encontre o que procura, mais ainda, o que precisa. Eu não sei se eu estou no melhor caminho, mas alguma coisa está dando certo. Porque a sintonia, eu pensei de um lado, olha, já estamos há quase um ano juntos, ela participou de palestras, ela, em momento algum para trás, não estou reclamando, muito pelo contrário, né? Eu falei assim, poxa, que coisa bacana, em momento algum para trás ela fez isso. E aí, de repente, a gente começa, e eu fiquei admirado, tão admirado com aquela sintonia daquela família, das pessoas se ajudando, sem que o outro pedisse, era simplesmente sentir, intuir e agir. E aí, de repente, me vem um material que ela preparou. Quando eu olhei, eu falei, eu não podia ter feito melhor. Por que a gente está trazendo isso? Porque a principal mensagem da vida desse nosso irmão é que aquilo que a gente escolhe fazer dá resultado. E um grande resultado. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente estava começando a falar sobre fé, e aí nós fechamos aqui a ideia, como nós falamos, nosso irmãozinho Peixotinho, ele era um médium voltado ao tratamento, e parte disso era psicografar receitas com homeopatia. Uma filhinha dele, Sheila, era essa filha. Eu sou péssimo de nome, peço perdão a vocês, mas se eu não me engano era essa sim. Bom, a filhinha dele, mais velha, com 1 ano e 8 meses, ela estava muito doente e os espíritos, seria de esperar, né? Falar, bom, se ele receita, trabalha com tratamento, buscando a melhoria das pessoas, se ele receita, assim, então vai cuidar da filha. Os espíritos falaram assim, olha, você vai cuidar da sua filha, mas você não vai cuidar aqui. Ela será cuidada pelos médicos da Terra. E aí a filha dele conta que ele ficou meio assim, falou, mas, poxa, logo eu, minha filha. Mas ele era muito obediente. Militar, não poderia ser diferente. E aí ele, muito obediente, ficou meio assim, achou estranho, e falou, ok, levou. E aquela menina foi tratada como gripe, como se tivesse uma gripe. De uma gripe, de um resfriado, passou por uma gripe, de uma gripe para uma pneumonia, de uma pneumonia, enfim. Isso a levou a óbito. O corpo físico. Mas um tempo depois, ela retornou para ajudá-lo a se doutrinar, a se melhorar. Por quê? Porque ela sempre aparecia quando ele queria fazer alguma coisa que não devia, né? Ele saía do quartel,
por exemplo, e tinha um bar, ele ia conversar com os amigos de farda, enfim, tomar uma cervejinha, né? Estava calor, e ela aparecia na porta do bar e falava: não, papai, não. E ele não entrava, ia para casa. E aí, quando ele queria fazer assim, e ela aparecia, qualquer coisa que ele fosse fazer de errado, ela aparecia e dizia: não, papai, não. E ele desistia. Então, ela foi fundamental, né, nessa caminhada, nessa evolução moral e espiritual. A gente precisa fazer isso com os nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos colegas de trabalho, de vizinhança, com nossos irmãos, né, com nossos familiares, seja o que for. Nós precisamos ter essa certeza que nosso irmãozinho Peixotinho e toda a sua família tinha e continua tendo no seu trabalho, que, como nós dissemos, continua sendo executado. Ele faleceu em 66, se eu não me engano, mas a família continuou o seu trabalho. E todos nós podemos e devemos continuar esse trabalho de forma muito simples. Não precisamos falar assim: como é que eu faço para me tornar um médium de efeitos físicos? Até porque o médium de efeito físico tem essa sintonia com o efeito físico, porque a sua energia, de um modo geral, ainda é uma energia muito bruta. Então, ele tem essa facilidade em trabalhar o ectoplasma ambiente. Claro que, mas se for um médium bem evoluído e com uma missão, não pode vir, né, com uma verdadeira fábrica de ectoplasma? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas, de um modo geral, os médiuns são muito necessitados. E o que faz que esses médiuns consigam ser determinados no seu dia a dia são aqueles que o rodeiam. Só que não precisa ser um médium de efeito físico para ter pessoas à sua volta que o ajudem. Qualquer um de nós pode fazer isso com qualquer irmão, já que todos, de certa forma, somos médiuns. E a grande mensagem desse nosso irmão é essa cumplicidade, sabe? Essa dedicação ao próximo. Sinto falta, né, da época em que eu era pequeno em Campo Grande, aqui com os meus avós, e via meus avós na calçada sentados falando com todo mundo, e a gente perguntava assim: quem é? Eu falava: não sei, mas bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? E a família? Por quê? Porque nós éramos mais irmãos. Por que nós perdemos isso? Não precisamos perder isso, somos irmãos. E por causa disso, finalizando aqui, porque senão daqui a pouco, se nossos irmãozinhos aqui não me tirarem, com certeza alguns irmãos vão materializar aqui para dizer chega, nós fazemos um convite. Por toda essa obra que nosso irmão Peixotinho desenvolveu, por toda a obra que essa casa desenvolve, e tantas outras casas, tantos outros irmãos desenvolvem, o nosso convite é para que nós possamos sorrir mais. Não sorrir para quem conhecemos, sorrir para quem desconhecemos. É incrível como, façam esse exercício, é incrível como, ao passando na rua, se vier outra pessoa na nossa direção e a gente encarar, essa pessoa começa a desviar o olhar. Incrível, por que isso? Por que isso? Espere essa pessoa chegar perto, né? Não pare ela, né? Falar assim: oi, tudo bem? Não faça isso não, que vão achar que você é louco. Não faça isso não, né? Apenas, quando estiver perto, abra um sorriso e diga: bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? Faça esse exercício. Essas pessoas vão se surpreender com você. Mas esse pequeno sorriso, esse pequeno ato, vai fazer um bem tão grande nessas pessoas, que
que mesmo que vocês não tenham o dom da visão para depois olhar e ver como isso modificou naquela pessoa, tenham essa certeza. O dia dessa pessoa vai ser outro. E se for boa noite, a noite dessa pessoa vai ser outra. Porque, de um modo geral, não esperamos isso. E isso é doação. Isso é caridade. Isso é amor. É isso que nosso Mestre Jesus espera daquele convite. Quer entrar na casa do Pai? Abandone tudo e siga-me. Vamos abandonar velhos hábitos. Ah, mas poxa, eu não conheço. Será que a pessoa... Vamos sorrir. Sabe, quando a gente estiver num caixa do supermercado, né? Vamos parar se a pessoa tiver, porque é cansativo, imagina. Eu não sei se alguém aqui trabalha em caixa de supermercado, mas imagino que seja cansativo. Você fica lá sentado e próximo, próximo, próximo. Cansativo. Então pare e diga, por que essa, né? Tá cansada, a farra foi boa ontem, né? Não, vamos dar um sorriso, vamos lá. A pessoa vai, às vezes, de repente, um sorriso assim, você continua sorrindo, né? No final, pode ter certeza, quando você disser muito obrigado, essa pessoa vai estar com um sorriso de ponta a ponta. Enfim, em nosso entendimento, a grande mensagem da obra do nosso irmão Peixotinho é essa. É a dedicação, é o carinho, é o amor ao próximo. E se fizermos um pouquinho por dia, um pouquinho por cada oportunidade que tivermos, nós mudaremos a vida das pessoas ao nosso redor, conhecidas ou não, e mudaremos a nossa vida. E mais ainda, faremos valer todo o esforço da espiritualidade pelo nosso melhor. E seremos, com isso, parem e pensem. Foi isso que nosso Mestre Jesus fez e faz na vida de todos nós. E se Ele nos convidou a fazer exatamente o que Ele faz, por que não fazer? Nosso irmão Peixotinho, sim, o segundo convite. Quem não conhece, estude um pouquinho mais sobre a vida dele. É fantástica. Gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo, mas já passamos muito. Então, busquem um pouco mais e aceitem esse convite, que não é meu. É de nosso Mestre Jesus, é de nosso Pai, é de toda a espiritualidade superior, para que possamos fazer um pouquinho mais por aqueles que amamos, conhecidos e desconhecidos, porque, afinal de contas, somos todos irmãos. Que nós possamos, então, ao passar por aquele portão, levar um pouquinho de tudo aquilo que recebemos aqui, sendo a cada passo um pouquinho de luz, ainda que bem fraquinha, mas um pouquinho de luz, para que essa luz possa crescer em intensidade dentro de nós, e que algum dia, quando alguém chegar perto de nós, possa, oi, tudo bem? Eu falei, o que houve com você? Não sei, tem um brilho saindo de você, você está diferente, porque nós teremos aceitado o convite e estaremos vivendo o exemplo de nosso Mestre Jesus. E que possamos ser agradecidos a Peixotinho e a tantos outros que nos trazem tantos exemplos de amor e caridade para a nossa vida.